Oi, pessoal. Professora Eliana. Oi, Isabel. Ah, essa professora minha é fogo. Gente, vamos começar daqui a pouquinho. Vamos então chegando. Ah, Vera Nietzsche. Hoje eu não falo rápido. Ela tá aqui pra me ajudar hoje. Gente, eu vou parar a música agora, pra gente poder começar. Só arrumar meu celular aqui. Bom, espero que todo mundo esteja me vendo e me ouvindo bem. Acho que as pessoas estão aqui já com seus comentários. Acho que está todo mundo preparado, assim como eu. Espero que vocês tenham conseguido ouvir a música que eu coloquei para tocar um pouquinho antes, que fala muito sobre o momento que a gente está vivendo e muito sobre o tema de hoje. Então, antes de mais nada, meu nome é Rodrigo, eu sou um dos voluntários da casa Paul Stephen, falando aqui de Melbourne, na Austrália, no dia 19 de setembro. E eu gosto sempre de começar as preleções, que eu chamo de um bate-papo, uma conversa. Eu gosto sempre de começar esse bate-papo, essa conversa, com uma oração. Então eu vou convidar vocês para fechar os olhos. Eu gosto de fechar os olhos. Se vocês não se sentem confortáveis, podem ficar de olhos abertos. Mas então eu quero nesse momento convidar vocês para fazer um pensamento, elevar o pensamento e fazer uma oração sincera, cheia de amor. E para isso nós vamos então começar a imaginar que estamos todos reunidos em meio à natureza, em meio às árvores, a uma grama verde. Esse dia tão bonito que fez hoje aqui em Melbourne, esse dia que foi bastante aquecido, nós tivemos a oportunidade de receber os raios solares que energizaram o nosso corpo, a brisa do vento que toca a nossa face, e sentimos o coração cheio de paz, cheio de tranquilidade. E com a permissão do povo aborígene, que nos permite praticar a nossa fé, exercitar a nossa crença nesse nosso país, que nos acolhe, nós vamos então nesse momento imaginar que estamos reunidos em um círculo, sentados, aproveitando essa natureza tão bela, e sentimos então que o nosso coração vai ficando calmo, tranquilo e sereno. As tristezas e aflições vão sendo levadas para longe. E sentimos a presença abençoada, iluminada do Divino Mestre, que se coloca em meio de nós, no meio desse círculo.
O Mestre, em suas vestes brancas, com todo o seu amor e ternura, acolhe a cada um de seus filhos com todo o amor, com toda a serenidade, com seu sorriso fraterno, que acalma nossos corações e desfaz as nossas aflições. E com harmonia de pensamento e sentimento, em sintonia com o divino Messias, nós oramos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. E é isso aí. Vamos lá, pessoal. 5:18. Pois bem, hoje o nosso bate-papo, a nossa conversa é sobre uma coisa que está sendo muito importante para a gente, na verdade, nesses meses de 2020, mais do que nunca. O tema de hoje é paciência, a fé no futuro. E para montar essa conversa, montar esse bate-papo, eu utilizei como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, capítulo 9, item 7, algumas questões do Livro dos Espíritos e também a Gênese. Todas essas obras do nosso querido Allan Kardec. E aqui, como sempre, eu gosto de deixar o convite e deixar a lembrança de quão importante é estudar Kardec. E deixo o convite para sempre que as pessoas tiverem suas questões, falem com a gente, mandem suas mensagens para a gente. Para quem não tem o registro no nosso centro ainda, por favor, faça o registro, porque a gente tem mandado e-mails, tem publicado nas redes sociais ensinamentos sobre o Espiritismo toda semana. Então, é muito bom manter esse contato e manter essa integração. Então, procure-nos, que estaremos sempre muito animados para conversar com vocês sobre Kardec e sobre o Espiritismo. Eu sempre gosto de começar as minhas conversas, as minhas palestras, com uma motivação. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Em vez de dar essa motivação para vocês logo no começo, essa motivação vai ser construída em 3 etapas. Essa palestra está dividida em 3 partes e a motivação vai ser construída ao longo dessas 3 partes. Mas, como eu disse para vocês, o tema hoje é paciência, certo? Então eu vou pedir para vocês interação. A gente, que é brasileiro, a gente tem muito ditado no Brasil, na verdade, que fala sobre paciência. O meu preferido é aquele, o apressado come cru. Então eu queria pedir para vocês aproveitar o comentário. Vocês conhecem algum outro ditado popular que fala sobre paciência, sobre calma, sobre pressa? Deixa pra gente, compartilha com a gente aqui nos comentários, que a gente vai ficar muito feliz de poder ver. Quem sabe tem algumas ditados, alguma frase que é popular em um estado e não em outro. A gente pode aprender todo mundo junto, tá bom? Então, deixa com a gente essa frasezinha, se você conhece alguma. Pois bem, paciência, que é a primeira etapa da nossa conversa de hoje. Como sempre, eu gosto de fazer aquela divisão. Para se falar sobre algo, é importante saber o que é esse algo. Então, a gente vai começar definindo muito bem o que é paciência. De paciência, eu estou aqui com a minha colinha. Se eu vou olhar para o lado algumas vezes, é porque eu estou olhando no outro monitor, tá bom? Mas, vamos lá. Paciência. O que é paciência, gente? Segundo o nosso querido dicionário, paciência nada mais é que a virtude que consiste em suportar os males, os dissabores e os incômodos resignadamente, sem revolta ou queixa. Eu vou repetir um pedacinho dessa frase. Paciência é a virtude que consiste em suportar os males. E em outra definição, é a qualidade de quem espera com calma e serenidade, o que tarda. Ou seja, muitas vezes a gente está clamando por paciência no nosso dia a dia, na nossa vida, ou, em outra maneira, falando que alguém é impaciente, porque a gente, de uma certa maneira, deturpou um pouco esse significado. Porque se a paciência nada mais é que a virtude de suportar os males, será que realmente a gente está clamando paciência no momento correto? Será que os males com o qual a gente está clamando paciência é realmente um mal? Um exemplo para vocês. Provavelmente você usou seu micro-ondas ontem ou hoje.
Você ficou olhando para aquele reloginho pensando, não vai acabar logo? Não vai terminar logo? Quero comer, estou com fome. Você gastou um pouco dessa sua impaciência quando estava apenas esperando o semáforo abrir para passar com o seu carro? Ou talvez para atravessar a rua? Agora vamos pensar. Esperar a comida que está sendo aquecida para você se alimentar. Esperar o semáforo abrir para o seu carro passar. É realmente um mal? Eu acho que não, na verdade. Então, será que realmente a gente tem, vamos dizer assim, o direito de ficar impaciente por coisas tão simples? Pense nisso. Você classifica as coisas realmente da maneira correta? Se sim, talvez a sua paciência seja necessária, vai esteja presente. Basta unicamente que você saiba utilizá-la ela da forma correta no momento apropriado. E estou adorando aqui os comentários. Olha, o pessoal conhece as frases. Professora Eliana, Ellen, Marta e o nosso cantor Carlos olha o micro-ondas às vezes. Olha só, que interessante. Vamos em frente, pessoal. Então, vamos lá. Nós sabemos o que é paciência, certo? Estamos muito claros no que é paciência. Agora, eu quero deixar muito claro para vocês um cuidado, gente. Não confundir paciência com esperança. Paciência, como eu bem discuti nesse comecinho, é suportar os males sem revolta. Ou, a paciência, uma outra frase muito interessante, paciência é a irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Ou seja, respeitar o tempo de Deus. De uma outra maneira, a esperança é o sentimento de que algo é possível. Então, a esperança é um sentimento muito mais amplo. Ela está unicamente aguardando algo que ela acredita que vai acontecer. Não que o mal vai encerrar. Entende a diferença? E o link entre a paciência e a esperança é do momento em que, quando você sabe ser paciente para que as coisas ruins passem, a esperança vai estar sendo chamada porque você acredita que algo bom vai vir pela frente. A esperança vai te alimentar de que aquele bom que você espera é possível. E é possível porque a paciência conduziu ao aprendizado da esperança. De maneira que, ao momento que você consegue ter essa esperança firme no seu coração, você está exercitando a sua fé. Entende isso? Ou seja, a fé, vamos dizer que assim, nós temos um ciclo. A paciência que conduz à esperança, que alimenta a fé. E a fé devolve esse ciclo. De uma maneira que você fica numa vamos dizer assim, numa retroalimentação contínua. Não sei se essa palavra é correta, mas aqui veio agora. Entende isso? Então, é muito importante a gente saber que a paciência é a base para que a esperança seja construída e a fé alimente-a. E ela também alimente a fé. Certo? E nos dias de hoje, a paciência está em falta e a pressa é dominante. Se você não assistiu a palestra da semana passada em português com o Alexandre, assista. Ele falou uma frase muito interessante, parafraseando de um pensador brasileiro, eu não lembro quem é o Karnal, eu acho. O Alexandre falou, né, que ele relembrou, parafraseando o Karnal, dizendo que a humildade está fora de moda. E eu poderia expandir isso dizendo que a paciência também está fora de moda. Ela está fora de moda, por assim dizer, porque a gente vive num ambiente extremamente atribulado, extremamente apressado, que impede a gente de vivenciar as coisas da maneira correta. Um exemplo simples que eu fiquei surpreso. Você que tem Netflix e tem Spotify aí no seu celular, se você vê no seu celular, vai ter uma opçãozinha de aumentar a velocidade de reprodução. Ou seja, você pode acelerar a velocidade do vídeo e do áudio. Eu pensava, Rodrigo, aqui na minha humildade, que essa função era unicamente para que você pudesse pular uma parte que você não queria. Porém, essa semana, quando eu estava preparando a palestra, eu comecei a ler algumas reportagens e, para minha surpresa, foi constatado que a maioria dos jovens, adolescentes no caso, eles reproduzem o vídeo e o áudio que eles consomem 2 vezes mais rápido. Ou seja, em vez de assistir um vídeo por 40 minutos, eles fazem propositalmente aceleração para ouvir ou assistir em 20 minutos. Outra situação, o uso de celular nas nossas mãos. Você já percebeu disparando, você manda uma mensagem para alguém, você fica olhando para ele, para ver a hora que a pessoa vai responder.
Às vezes a resposta vem depois de 3 minutos, mas o seu íntimo você fala, mas demorou demais. Por quê? Porque a gente vive nessa ânsia, nessa sede da falta de paciência, esperando que as coisas ou se resolvam da forma rápida e classificando qualquer coisa pequena como mal. Indo adiante nesse raciocínio, parafraseando uma frase que o padre Fábio de Mello compartilhou em uma das suas últimas vídeos, ele dizia: nós temos uma pressa em dividir o que estamos vivendo, para acreditar naquilo que estamos vivendo. Mas, enquanto avisamos que estamos vivendo, nós não verdadeiramente vivemos. Pensa naqueles momentos que você está lá em uma paisagem bonita, por exemplo. Pensa o tempo que você gasta tirando fotos para postar na sua rede social e você não desfruta verdadeiramente daquele ambiente que está na sua frente, daquele som que está acontecendo, daquele ambiente que está acontecendo, que Deus te proporciona de maneira tão simples no seu dia a dia. E nesse sentido, agora indo para um campo mais amplo, essa falta de paciência acaba impactando na nossa vida íntima, no nosso dia a dia. E aqui eu quero fazer um ênfase muito grande. Não estou falando da vida do seu próximo, do seu marido, da sua esposa, do quem vive com você. É na sua vida. A paciência é fundamental para vencer as etapas da vida. Lembre-se, como os Espiritismo nos ensina muito bem, a gente não está aqui de férias, a gente não está aqui tirando vamos dizer assim, um break do mundo espiritual. Nós estamos aqui em trabalho, nós estamos aqui ocupando um espaço para aprender. E não adianta a gente querer colher as uvas ou os abacaxis ou o que seja que vai sair do nosso jardim se a semente não está plantada, se a semente não teve o tempo de crescer ainda. E pensando dessa maneira, eu jogo para vocês a primeira pergunta. Não é para vocês responderem aqui nos comentários, é uma pergunta para vocês refletirem no íntimo de vocês ao longo dessa semana, ao longo desse dia, dos dias que se virão. Como você tem lidado com as suas provas? Não é para pensar como o outro lidar com as provas dele. Como você lidar com as suas provas. Pense nisso. Pois bem, tendo em vista que a gente agora conseguiu introduzir e definir muito bem o que é paciência, e temos agora essa consciência de que ela é importante na nossa vida, eu quero convidar vocês para refletir e raciocinar sobre um outro problema, vamos dizer assim, que eu acho que quem é melbourniano está mais do que consciente. O contexto do coronavírus e da Covid-19. Covid-19, desculpa em português. É difícil, gente. É muito difícil. A gente está passando por uma situação extremamente complicada. E eu não... como fala em português isso? Discordo. Eu não discordo de quem classifica a Covid como uma dor. Porque ela realmente é. Se a gente parar para pensar, tudo aquilo que a gente está sendo privado e vencendo nesse momento é uma dor. E quando a gente busca o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos passam a Kardec, um amigo espiritual em particular, não tenho o nome dele aqui agora, ele passa a Kardec a seguinte frase: a dor é uma bênção, que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória dos céus. Por que eu coloquei essa frase pra gente? Porque eu quero relembrar que, por mais difícil que essa Covid está sendo pra gente, ela está sendo necessária pelo aprendizado. Deus, lembre-se sempre que Deus, nem mesmo uma folha cai de uma árvore se Deus não permitir. Se está acontecendo, é porque temos a necessidade de aprender algo com isso. E se a gente for um pouco mais adiante, buscar mais compreensão junto à doutrina espírita, a gente vai aprender por meio da questão 740, que Kardec questiona os espíritos. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem-no a braços com mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem a Kardec: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar a sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo.
Desculpa, se eu não domina o egoísmo. Ou seja, esses flagelos que a Covid está passando para a gente é necessário, é algo para nos fazer aprender alguma coisa. E buscando esse raciocínio, seguindo diante com esse pensamento, já pararam para pensar na força transformadora da Covid na nossa sociedade? Não estou falando da força transformadora em relação à economia, à relação às privações, estou falando na transformação da sociedade. Quanta coisa está mudando na nossa sociedade por conta disso? E essa mudança está acontecendo de maneira tão rápida e silenciosa. A gente poderia estar em guerra, a gente poderia estar em grandes desastres naturais. A doença, que no caso é a Covid que a gente vive hoje, poderia ser muito mais severa com uma dor física, mas não. Ela é uma etapa silenciosa que está afetando de maneira muito mais séria, e a gente compreende isso, uma pequena parcela da população, nos lembrando e nos ensinando muitas coisas. E ela está nos ensinando de muitas coisas, requerendo da gente muito pouco. Por quê? Eu vou me fitar em um específico elemento. Lembra antigamente, buscando mais ainda pensando na paciência. Antes da Covid, quantas famílias não estavam separadas e nem mesmo se viam por uma refeição? Era o pai que estava saindo logo para o emprego, a mãe que tinha que fazer ir para o emprego dela também, as crianças que tinham que ir para a escola. Quando voltavam para casa, o pai estava ainda trabalhando, a mãe ainda estava trabalhando e muitas vezes tendo que cozinhar também. As crianças estavam lá com seus computadores, seus tablets ou alguma outra coisa na televisão e não aproveitavam a chance de estarem unidas. Foi necessário que uma doença tão severa viesse restringir o movimento das pessoas para que elas se reencontrassem, para que aquela distância que antigamente existia, vamos dizer, uma distância que eles não percebiam, pudesse ser vencida e agora eles eram obrigados a voltar a viver. E a gente é tão abençoado que, para nos ensinar a lidar com toda essa transformação na sociedade, Deus nos proporcionou tantas coisas, como, por exemplo, a tecnologia que nos permite, agora, estamos aqui reunidos, numa tarde de sábado, conversando. E, além disso, se tudo der certo, a vacina mais rápida já produzida pela humanidade vai sair em breve. E tudo isso acontecendo de maneira tão rápida e Deus apenas esperando da gente um pouco de paciência. Como disse a canção que eu coloquei para vocês ouvirem antes de começar a preleção, a gente só precisa de um pouco de paciência. Porque a paciência também é uma caridade. E devemos praticar ela de acordo com aquilo que o Cristo nos ensinou. Aqui eu parafraseio o nosso querido Allan Kardec também, por meio do livro do Evangelho do Espiritismo, desculpa. E por que essa paciência é uma caridade? Porque, gente, eu gosto muito de uma definição, que eu sou muito fã, dizendo que caridade é dar aquilo que te faz falta. Lembrando que aquilo que te faz falta não é necessariamente o que você tem ou o que você não tem. Pense nisso. Dar aquilo que te faz falta é uma caridade. Ou seja, ser paciente, dar a sua paciência também é uma caridade. No sentido de que tudo isso que a gente está passando é temporário e somente a vida é eterna. Como a gente conhece tão bem pelo nosso querido Allan Kardec, no que nos fez o grande presente, trouxe o grande presente da doutrina espírita codificada, a gente está aqui só por uma etapa. Tudo aquilo que está passando por hoje é um momento. Logo em seguida, as coisas vão melhorar. Imagine que Deus é um grande jardineiro. Ele quer que as suas sementes estejam germinando. Então, o trabalho de germinação e crescimento é pela paciência. E essas flores, essas sementes, são cada um de nós, que estamos aqui dia a dia, noite a noite, aprendendo um pouco mais. Entendendo que a encarnação que a gente está vivendo é um momento único de aprendizado. E que Deus não cometeu nenhum equívoco. Nós precisamos aprender. E para ter certeza de que vamos dizer assim, essa realidade é um fato, talvez não seja essa a melhor frase, mas Jesus nos propõe ao pensamento: não vos atormenteis pelo dia de amanhã. A cada dia já basta o seu mal. Se você realmente está sofrendo, seja pela Covid ou por alguma outra coisa, por alguma outra situação, tenha paciência. Creia que as coisas vão melhorar. Nenhum sofrimento é eterno.
E as coisas um dia serão mais bonitas do que já foram hoje. E nesse contexto, eu quero convidar vocês agora para pensar na segunda questão. Lembre-se que são 3 questões. A primeira eu questionei para vocês. Como você tem lidado com as suas provas? Certo? A segunda agora. Qual é ou tem sido o seu papel nessa pandemia? De novo, não é para você colocar sua respostinha aqui nos comentários, que eu estou adorando aqui, tem muitos comentários, mas é para você pensar. Reflexão pessoal. Qual tem sido o seu papel nessa pandemia? Tanto para você, agora é um pouquinho diferente, tanto para você quanto para o mundo à sua volta. Certo? Muito bem. Agora estamos quase chegando ao fim da nossa conversa de hoje. Vamos chegar agora para a parte 3. Parte 3, que eu intitulo como Fé no Futuro. Gente, a gente está construindo aqui desde o começo um raciocínio sobre a paciência, sobre a necessidade de aprendizado por meio dela na nossa vida terrena. Por quê? Porque nós temos que entender que é preciso ter calma e as coisas vão melhorar, como eu disse logo há alguns minutos atrás. Como diz o nosso querido Allan Kardec, nos passa o nosso querido Allan Kardec, a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Nesse sentido, respeitamos muito as dores que cada um passa, mas mais do que esperar o respeito de outros, respeite a si mesmo. Respeite as suas dores. Se você foi impaciente, se você não soube lidar com algo, perdoe-se. Para quem perdeu a palestra sobre perdão, também procura. Teve uma conversa maravilhosa sobre perdão algumas semanas atrás. Sede pacientes, porque ser paciente é ser cristão. E essa palavra resume tudo. Novamente aqui parafraseando o nosso querido Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E para a gente ter esse domínio e ter essa capacidade de ser cristãos... Ah, por sinal, tem uma palestra excelente sobre ser cristão que a nossa amiga Stefani deu algumas semanas atrás. Olha só, gente, eu te dei 4 palestras para assistir, hein? Quem perdeu, vai atrás. É necessário, para poder ter essa compreensão, autoconhecimento. E autoconhecimento não vem de uma hora para outra. Novamente, o autoconhecimento é um processo, como diria minha professora Eliana, tudo é um processo. E esse processo todo mundo é capaz de fazer. E tudo isso, gente, eu não estou falando para que vocês esperem que no futuro, sendo paciente, as coisas sejam perfeitas. Ou que a felicidade seja perfeita. Quando Kardec perguntou aos espíritos na questão 920, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos responderam a Kardec, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Ou seja, gente, podemos não ser perfeitamente felizes, mas podemos ser felizes de alguma maneira. Aquilo que nós conseguimos alcançar nesse mundo terreno hoje é possível. E esse alcance vem do nosso autoconhecimento. Esse autoconhecimento que nos permite ter uma paciência verdadeira, que nos ensina a ter esperança, que é alimentado e alimenta a nossa fé. E cada um que aqui hoje está assistindo essa preleção é responsável por esse futuro, pelo seu próprio e por aqueles que estão à nossa volta. E encaminhando agora para o finalzinho, Kardec pergunta também aos espíritos, na questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E os espíritos respondem a ele. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu vou repetir para vocês essa última frasezinha. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila demanda paciência. E a fé no futuro nos impulsiona a ir em diante. E nesse contexto todo, eu quero ler para vocês, eu vou passar um pouquinho do tempo hoje, mas acho muito bonito uma passagem que veio do Momento Espírita. Eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que é uma reflexão que casa muito bem antes da última pergunta. E diz assim, no nosso Momento Espírita de hoje:
Você já se deu conta de que Deus não tem pressa? A pressa é um dos maiores males dos tempos modernos. É como se a humanidade desejasse acelerar os acontecimentos num período de tempo muito curto. Certa vez, um pai perguntou ao diretor de uma universidade se o currículo escolar não poderia ser simplificado para que o seu filho pudesse ir por um caminho mais curto. Sem dúvida, respondeu o educador. Tudo depende, porém, do que o Senhor queira fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, por exemplo, ele leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, leva apenas 3 meses. É comum nos esquecermos de que as engrenagens da nossa vida estão interligadas com a do Criador. Sendo assim, como os dentes das engrenagens nos planos de Deus são mais fortes que as nossas, quando aceleramos mais que Deus, elas se quebram. E por essa razão cansamo-nos e despedaçamos-nos. A natureza nos oferece muitas indicações de que o nosso ritmo alucinado não é normal. Quando saímos dos lugares superlotados, fugimos dos horários e andamos por entre as árvores que crescem devagar e as montanhas silenciosas que parecem estar sempre tranquilas, observamos um pouco da serenidade e da calma da natureza. No entanto, não devemos confundir paciência com passividade, inércia e esperar que tudo seja feito por nós. Paciência é a determinação de começar cedo a empregar o tempo para realizar coisas úteis. E dessa maneira, a gente chega à terceira pergunta, que fecha a nossa motivação dos raciocínios de hoje. A primeira, como você tem lidado com as suas provas? A terceira, qual tem sido o seu papel nessa pandemia? E a última que eu deixo para vocês, quem é você no mundo pós-Covid? Repito, quem é você no mundo pós-Covid? E por fim, deixo para vocês, eu gosto de encerrar a nossa conversa com uma frase, e a frase de hoje vem de Joana de Ângeles, dizendo que com paciência conquistará tudo, até que conquiste a ti mesmo para o bem e para a paz. Certo? Então, muito obrigado, cada um de vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Espero que vocês possam ter aproveitado assim como eu. E eu vou então convidar vocês para fazer uma oração, para que a gente possa encerrar essa preleção de hoje. Fechando os olhos novamente, quem tiver esse conforto, quem não tiver pode ficar de olhos abertos. E a gente vai voltar novamente para aquele ambiente na nossa natureza, que o Divino Messias estava com a gente presente. O Mestre que nos passou essas mensagens, nos ensinou tanto. E é hora da gente se despedir. Mas ele vai se despedir da gente, não indo embora rapidamente. O Mestre vai até você, ele olha nos seus olhos, ele fita você nos seus olhos e diz que ele vai com você na sua jornada. Ele vai te acompanhar. Ele vai em frente para que juntos você possa ir mais longe. Você possa ser mais feliz. Com coração em gratidão, nós encerramos essa conversa dessa noite, pedindo que o Mestre Divino Jesus continue conosco ao longo de todos os dias que vão vir nessa semana. Muito obrigado, que assim seja, Senhor. E é isso aí, gente. É isso hoje. Então, acabou. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Quem quiser ouvir, quem está em tratamento, os passes à distância começam agora. Pedimos que as pessoas entrem em oração, entrem em pensamento em positivo e se preparem para receber um passo de amor que vem de longe, mas vem. Tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê por aí. E 6h15, palestra em inglês. Me falaram que vai ser muito boa. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.